Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar uma janela de localização de registros, uma janela de lookup. Então aqui nós temos um exemplo já pronto e é nesse exemplo que nós vamos chegar ao longo desse vídeo, no mesmo resultado. Então nós vamos ter aqui um campo de um formulário, um campo de vendedor no formulário e um botão, uma lupa, de lookup que vai abrir uma janela. Nessa janela você vai poder filtrar por vários atributos, os vendedores. E aí quando você clicar no registro, ele vai mandar para a informação do campo que está na tela, que no caso é um DB Unique Search. Ok? É uma tela bastante útil, porque permite que não somente você localize aqui por nome, mas você também possa colocar vários atributos na listagem para poder efetuar essa localização visual e também que você possa fazer uma filtragem mais detalhada, por atributos como ativo, categoria, tipo, cidade, enfim, para um cliente isso faz bastante sentido. No vendedor nem tanto, mas às vezes você quer exibir atributos adicionais que simplesmente um atributo ou dois na tela não permitem uma localização simples. E é nesse resultado que nós vamos chegar nesse vídeo. Então, para começar, nós vamos abrir o pedido form. Está aqui, que é onde nós temos o campo do vendedor, que atualmente é um TDB Unique Search, que é esse campo aí que permite a varredura por base no nome. A gente digita e localiza o registro. E é no lado desse campo que nós vamos colocar o botão. Mas primeiramente nós precisamos construir o quê? A janela de busca, que nada mais vai ser do que uma listagem transformada, Nós vamos pegar uma listagem de vendedores e nós vamos modificar para que ela tenha essa característica então da seleção de registro. Então vamos lá, No primeiro momento nós vamos localizar um programa que nós já temos, que é a vendedor list, e eu vou clonar então, e ela vai se chamar vendedor lookup list. Ok, vou chamar de busca, aliás, janela lookup vendedor vai ser o nome. Aplicar. Pronto. Agora nós vamos editar esse programa e transformar essa janela numa janela de lookup. Num primeiro momento nós vamos aqui nas propriedades desligar a opção de exibir em menu, porque uma janela de lookup não precisa ser exibida em menu. Também vamos trocar ela para ser uma janela e não mais uma página, porque é uma janela de lookup e precisa abrir por cima. Além disso, nós vamos configurar a data grid para que a posição do formulário de busca seja à esquerda da data grid, o que faz mais sentido também numa janela de lookup. Também vou arrancar fora todo o page header, o page header para que, se você não lembra, deixa eu entrar aqui num cadastro. O page header ele tem o título, tem aqui o botão filtros, um botão novo. Não faz sentido termos aí atalhos como esses no page header, então vou remover fora. Também vou remover as ações, porque um lookup não precisa ter ação nem de editar, nem de excluir. Vou remover do código também o método onDelete para que ninguém se atreva a executar ele nem manualmente, ok? Pronto, agora nós limpamos a data grid, mas falta o mais importante, que é a ação de lookup. Para você acrescentar a ação de lookup é muito simples. Você vai pegar aqui a lookup action e arrastar para a tela. Pronto. Ele já vai deixar pré-configurado a ação, o rótulo, a cor, o ícone, e também já vai injetar um método que vai fazer a mágica para você e você só vai ter que preencher um campinho aqui que eu já vou dizer qual que é. Então, recapitulando, você vai arrastar aqui o lookup action. E aqui dentro da configuração, ele vai mandar o ID do registro para o formulário que está atrás da tela. E qual é o campo desse formulário que nós vamos preencher? Aqui que você tem que digitar o nome desse elemento. É o nome do campo que você quer preencher na tela de trás. No caso aqui é o vendedor ID, é o nome desse campo. Então esse nome desse campo vai receber a chave do registro que eu vou clicar. Nós vamos salvar e agora nós vamos modificar o pedido form para ele ter o botão no lado do campo do vendedor. E é bem simples fazer isso. Nós vamos aqui arrastar um elemento de wrapper e dentro do wrapper nós vamos colocar então duas colunas na proporção de 10:2, ok? O componente nós vamos arrastar para o primeiro slot e no segundo slot nós vamos colocar um botão.
O botão não vai ter um texto, mas ele vai ter um tooltip, que vai ser buscar, né? O tooltip aparece quando a gente clica em cima, né, do botão. Então, o tooltip vai ser buscar, o ícone vai ser search, que é a lupinha, e ele vai estar vinculado com o nosso formulário novo, que é o vendedor lookup list, que ainda não está aparecendo aqui. Deixa eu atualizar aqui os metadados. Agora sim apareceu o método onload, tá? Então, sempre que ele for clicado, ele vai carregar aquela janela, né, o método onload. E a janela, quando for aberta, e quando o usuário clicar, esse botão vai mandar o registro selecionado para o campo vendedor ID, que por acaso é esse campo aqui que vai receber essa informação. Ok? Salvamos. Você aí que está no teste online, atualiza o ambiente de testes. Nesse caso aqui eu estou trabalhando localmente, então eu vou rodar aqui a atualização de programas, né? Esse método de atualização a gente vai ver mais para frente. Vou baixar um novo programa, que é o vendedor lookup list, vou atualizar pedido form, que eu mexi também, né? Vou aqui atualizar, né? E como é um programa novo que eu recebi, não estou usando o teste online, eu vou ter que cadastrar esse vendedor lookup list na lista de programas e vou recarregar as permissões. Agora eu vou lá na listagem de pedidos, vou clicar no botão editar e aqui tem uma lookup de vendedor. E aqui eu tenho a janela de buscas, então vou clicar no vendedor 2, aí foi para a tela vendedor 2, vou clicar aqui no 3, foi para a tela vendedor 3, e aqui na esquerda nós temos o formulário de busca, vou colocar 1 aqui, vendedor 1, perfeitamente, está fazendo a busca, né? Posso buscar por qualquer outro campo aqui, né? Até tem campo demais para um cadastro de vendedores, que é um cadastro simples, mas tenho aí vários campos de busca à esquerda, inclusive aqui podemos criar filtros personalizados, né, para localizar vendedores, mas o mais importante é que eu estou clicando e o registro está atualizando ali na tela, salvo, tá aí, ó, perfeitamente vendedor 2 atualizado no cadastro. Vou voltar para o 1 aqui, salvei, voltou aí para o vendedor 1. Ok? Então essa é a janela de lookup de registro, que é um espaço muito maior, muito mais amplo, que permite uma diversidade grande de informações em colunas, variados campos para filtragem, então fica uma localização de registros mais robusta aí para você estar utilizando em cadastros mais complexos, como por exemplo, cadastros de pessoas, cadastros de produtos, né, que muitas vezes tem nomes parecidos, né? Produtos são de categorias parecidas e às vezes a diferenciação é por um atributo. Pessoas também podem ter nomes iguais ou muito parecidos e às vezes um atributo, um nome da filiação, né? A cidade pode ser útil aí para você estar localizando o registro, ok? Então, nesse vídeo, né, nós pegamos uma janela comum, clonamos ela, alteramos algumas características, né? Colocamos aqui a ação de lookup, que é a lookup action, né, que já coloca um método padrão. Aqui nós configuramos o método para o qual nós vamos enviar a informação no formulário, e no formulário em si nós criamos um botão conectado com essa janela, né? Então, com isso a gente consegue criar uma janela, né, uma lookup de registros.